com a dificuldade de falar com autoridades, de ter respostas da presidência da República, dos ministérios, né? E também da questão das ofensas, das brigas que aconteciam diretamente entre o presidente e os jornalistas, quando ele ficava no cercadinho, tinha um jornalista, dois, três, às vezes de várias empresas de comunicação que iam conversar com ele. Quando faziam alguma pergunta que era uma contraposição àquilo que ele pensava, ele já desistia da entrevista, virava as costas e ia embora, né? E isso aconteceu muito desrespeito, muito xingamento, né? Os profissionais de imprensa foram muito maltratados nesse período, né? E agora, com a chegada do Lula, parece que nós estamos vivendo de uma forma mais aberta, né? Não há mais aquele famoso cercadinho no Alvorada, né? Não há mais ofensas, nem brigas, e nem desrespeito, principalmente com as jornalistas mulheres, né? O que às vezes provoca um certo desconforto na própria mídia, né? Muitos jornalistas aí estão criticando a questão das posições do Brasil em relação à guerra da Ucrânia, à invasão da Ucrânia pela Rússia, né? E as posições que o Lula tem tomado nas visitas que ele tem feito, justamente para tentar reinserir o Brasil no cenário mundial, o que nós tivemos aí distante desses últimos 4 anos, né? Porque o Bolsonaro apenas procurava se encontrar e conversar com aqueles governantes que pensavam como ele. Ele não tinha uma diplomacia aberta com o mundo, né? Ele não tinha uma diplomacia aberta com o restante dos países em desenvolvimento, dos países desenvolvidos, e a gente sabe no que acabou dando isso, né? Fomos considerados um pária internacional porque nossa diplomacia, que sempre foi uma diplomacia forte, e essa diplomacia forte ela vem, por incrível que pareça, também desde a década de 50, né? Com os governos Juscelino Kubitschek, depois Jânio, Jango, e também na própria ditadura militar, a diplomacia brasileira era muito forte, né? Era muito presente nas decisões mundiais, o que não aconteceu nos últimos 4 anos. Eu acho que a grande questão, e aí se torna até, do ponto de vista técnico profissional engraçado, né? Foi uma fake news que a CNN trouxe recentemente, ontem, né? Sobre um investimento de 50 bilhões de dólares que a Antonov faria no Brasil, junto com a Embraer, né? E com o governo brasileiro para a construção de aeronaves. A Antonov, a gente sabe, é uma das maiores fábricas de aeronaves do mundo, né? Ela que fabricava todos os modelos para a antiga União Soviética, quando ela fazia parte da União Soviética, né? Aqueles aviões enormes, né? Aqueles cargueiros enormes, né? Os Tupolevs, que eram super conhecidos, os caças, né? de combate. Mas Antonov era na Ucrânia, ela é ucraniana, e ela não está em condições de investir 50 bilhões de dólares, ela está praticamente insolvente, né? O país está nessa briga com a Rússia e está sofrendo as questões econômicas também, mas a CNN, utilizando-se de uma informação do site do governo do estado e do governador Tarcísio de Freitas, disse que pela postura do presidente Lula em relação à guerra entre Rússia e Ucrânia, a invasão, né? Não iria mais investir os 50 bilhões de dólares no Brasil. A própria Antonov desmentiu, né? Aí a própria CNN teve que fazer um pedido formal de desculpas, né, ao governo brasileiro,
Em primeiro lugar, porque você não tem conhecimento, a gente não tem conhecimento racionalmente de uma empresa que vai investir 50 bilhões de dólares em parcerias em outros países. Você vê 14, 15, 20 bilhões, 10 bilhões, que é o mais comum de investimento das grandes empresas, né? Mas não de 50 bilhões de dólares. E o Tarcísio de Freitas, não sei de onde foi tirada essa informação, foi a fonte de informação e depois teve que ser desmentida. Isso é, de fato, uma grande falta de criatividade, né? Falta de profissionalismo, pois bastava a CNN procurar a comunicação do governo federal para saber que não era real, né? Então, são algumas armadilhas que a imprensa brasileira em que a imprensa brasileira vem caindo, né? E gerando essa crise de identidade, né? Então, a gente está assim numa situação. Quando o governo Bolsonaro se transformou num pária, era porque o Brasil não tinha contato mais com o mundo exterior, né, com o mundo, com os países, né, do estrangeiros, e agora com Lula, com o retorno do país à diplomacia, que é histórica, né, da formação dos governos brasileiros, né, criticam justamente a postura do governo pelas posições, o que gerou essa fake news da Antonov, né? Então, realmente, nós temos que rever um pouco a postura, né? Nós temos que rever um pouco a postura de nossa cobertura, né? Da imprensa e nunca esquecer da questão do ouvir a outra parte, que é fundamental para o exercício do bom jornalismo, né? Quando a gente não faz isso, quando a gente faz por conta própria, a gente está emitindo opinião e muitas vezes a gente comete erros. E, no nosso caso, apesar de sermos seres humanos, nós não podemos cometer erros, né? Porque, afinal de contas, nós trabalhamos com uma ferramenta que é a comunicação e ela deve ser clara, objetiva e transparente, Beto. Então, é mais uma análise da questão da imprensa brasileira mesmo, né, que está meio que perdida aí não sei se é excesso de liberdade ou se é também a falta de costume de ter o Brasil novamente no cenário externo, né? Agora, essa da CNN realmente foi muito engraçado, porque engraçado no sentido de que a própria Antonov imediatamente já desmentiu e a própria CNN demorou um pouco para levar em consideração esse desmentido, né? Faz parte do jogo político também, faz parte da questão dos enfrentamentos ideológicos e das posições partidárias, né, Beto?